Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Está na maior e melhor rede de rádios do Brasil, é a Jovem Pan, a rádio que virou TV. E a gente segue falando então sobre a aprovação, pela Assembleia Legislativa da abertura de processo de impeachment então contra o governador Wilson Witzel. Sobre esse assunto, gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan o deputado estadual Chicão Bulhões, do Partido Novo. Tudo bem, deputado? Muito obrigado por nos atender nesta noite. Tudo bem, Afonso? Boa noite, o prazer é meu. Deputado, eu gostaria de começar falando então sobre essa votação que aconteceu na Leste, na Assembleia Legislativa. A gente acompanhou, o Brasil acompanhou, na verdade, essa questão. A gente viu que foi nos outros parâmetros, nessa reunião virtual, como tem acontecido, por causa da pandemia, mas então foi sucessivamente ali os deputados se colocando sobre essa questão da abertura do processo. A gente sabe que é uma prerrogativa do presidente da casa, mas ele decidiu por compartilhar, por ouvir também os deputados. Queria então perguntar para o senhor a posição do senhor nessa votação, como é que o senhor se posicionou, claro que foi por abrir este processo, mas então o que levou o senhor a tomar essa decisão, tendo em vista aí o cenário que vive o Rio de Janeiro? Afonso, a decisão hoje foi unânime, demonstrando, na verdade, dando força aos argumentos, inclusive nós levantamos também num pedido de impeachment, do qual eu sou coautor, a gente assina também, no Partido Novo a gente apresentou um pedido de impeachment também, diante aí dos fatos que, independente da questão criminal, que a gente precisa separar da questão do crime de responsabilidade, a gente já fez essa distinção, muitas pessoas levantaram essas questões, por exemplo, no impeachment da Dilma, mas agora no impeachment do governador Witzel também, que hoje foi aberto, acho que essa discussão vem à tona porque nós não estamos fazendo um juízo criminal, a gente está fazendo um juízo de probidade, de decoro. E, no nosso entender, todos os elementos, como, por exemplo, ele habilita uma OS que havia sido chamada UNIR, que havia sido, por exemplo, descartada há um tempo por não cumprir contratos de gestão, por irregularidades, pelo próprio secretário Edmar, o ex-secretário Edmar, foi reabilitada pelo governador. E nas escutas feitas na colheita de provas pelo Ministério Público Federal, que ficou bem claro ali por um dos escutados e agora investigados, que havia uma interferência, houve algum tipo de interferência relacionada ao pagamento de dinheiro. Então esse é um dos primeiros fatos graves. Outro fato grave foi a relação da primeira-dama com uma empresa chamada DEPAD, também prestadora de serviço público no Estado. E um ponto importante, essas duas empresas, inclusive a IABAS, que ganhou as concessões para construir os hospitais de campanha e não entregou um só, todas com relação com o senhor Mário Peixoto, segundo o Ministério Público Federal, e reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e, aliás, vários presos dessa organização criminosa que estaria assaltando os cofres públicos da saúde, que em condições normais já seria um crime hediondo, porque a gente está tratando de vida das pessoas, mas numa situação de pandemia se agrava ainda mais, e essas empresas relacionadas à primeira-dama, ao próprio governador, que aliás o casal alterou o regime de casamento logo após a primeira-dama firmar o contrato com essa empresa, essa questão da reabilitação dessa outra OAS, e tudo em torno do nosso governador atualmente, que demonstrou também através do seu ex-secretário Lucas Tristão, relações, no mínimo, muito esquisitas com a turma do senhor Mário Peixoto, que está presa nesse momento em razão dessas investigações levadas adiante pelo Ministério Público. Isso sem falar em fatos que a gente acabou ouvindo depois, como, por exemplo, a rejeição das contas do ano passado pelo Tribunal de Contas do Estado, em uma análise técnica ficou demonstrado que o governador não cumpriu os requisitos legais. Descobrimos até que se aumentou o número de comissionados no Estado, isso que o Rio de Janeiro está lutando para permanecer num regime de recuperação fiscal, que basicamente significa que a União deu um respiro para o Rio de Janeiro para pagar as dívidas que o Estado tem com a União, e o Rio de Janeiro reiteradamente descumpriu vários desses requisitos que agora precisam ser ajeitados, precisam ser cumpridos, entre eles inclui, por exemplo, privatização da SEDAI, corte de despesas, fazer um dever de casa para que o Rio de Janeiro pudesse permanecer nesse regime tão importante, e nesse momento a gente vê mais uma confusão com o Conselho Técnico dizendo que o Rio descumpriu tantas coisas. Então, além de má gestão, claramente o governador
no fundo, quis alçar voos de presidência da República antes de sentar, de fato, na cadeira de governador do Rio. Então não teve gestão nem política, como a gente pôde ver 69-0 hoje na Assembleia, quanto muito menos gestão de políticas públicas, e agora esse nosso passivo aí que vai ficar em relação à pandemia desses hospitais de campanha, que o próprio governador que chegou a cancelar o contrato, mas não deixa de ser um absurdo. O senhor fez um panorama muito claro, importante para a gente ter uma clareza maior do que acontece no Rio de Janeiro, que a gente tem acompanhado, né, todos esses fatos que o senhor tem colocado aqui. E também o senhor disse agora no final da fala desta posição da Assembleia Legislativa, dessa unanimidade. Aí perguntar um pouco sobre o clima na casa, conversando com os outros deputados, como é que está essa questão? Claro que a gente sabe que a Assembleia Legislativa tem essa missão importante, constitucional, de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, qual que é o clima dos deputados vendo aí os fatos que acontecem no Rio de Janeiro? O clima é de união pelo Rio de Janeiro e pelo parlamento para votar, né? Claramente hoje todo mundo se posicionou de uma maneira pedindo transparência, pedindo uma averiguação, pedindo a abertura de um processo, inclusive para dar chance do governador apresentar a sua defesa, né, ouvir o que o governador tem a dizer, mas ainda assim o recado muito firme de todos os deputados em relação a esses fatos, de que não há mais condições do governador seguir, né, como governador do Rio de Janeiro, por essas razões que eu levantei. Inclusive, o ideal, na nossa opinião, seria que o governador entendesse esse recado tão firme e se afastasse do cargo, inclusive para se defender, né, se entende que não haveria nenhuma irregularidade, se quer se defender, o faça, mas não carregue o Estado do Rio de Janeiro com você, né, governador, deixa aqui o meu recado, não faça isso, porque o Rio de Janeiro está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma crise fiscal imensa, a gente vai enfrentar uma crise econômica, e 69 dos 70 deputados, né, um não participou, então foi realmente 69-0, mandaram um recado nesse sentido, que o Rio de Janeiro precisa andar para frente, ainda que o juízo feito hoje não tenha sido um juízo de mérito, mas apenas de abertura do processo. Mas para mim é um recado inequívoco de que realmente as condições hoje são muito precárias politicamente para o governador continuar. Teve essa questão das contas, né, do que foi analisado pelo Tribunal de Contas, mas a gente discute muito essa questão e o pedido ele ganhou força com a questão do coronavírus, né? Então podemos dizer que esse processo, essa pandemia foi o catalisador desse processo, né? Sem dúvida. Na verdade, o governo já vinha cambaleante, né? Não era um governo com muita força, inclusive não mandava muitos projetos estruturantes para a Assembleia, como no nosso entender deveria ter sido mandados, como uma reforma, ainda que local, mas uma reforma administrativa em especial, eventualmente uma revisão da questão tributária. O Rio de Janeiro precisava arrumar suas contas, em nenhum momento isso foi enviado para a Assembleia, até antes da pandemia. E no nosso entender, a conta por essa ausência de gestão chega justamente quando nós mais precisamos dos serviços públicos funcionando, da casa em ordem, arrumada, caminhando, e justamente você tem a pandemia que apenas traz à tona todas essas questões que não haviam sido resolvidas e que estavam, de certa forma, ali em banho-maria debaixo do tapete, e quem sofre no final do dia é a população do estado do Rio de Janeiro. E pior ainda, que essas questões foram relacionadas, inclusive, diretamente à área de saúde, né? Exatamente no meio de uma pandemia, essa questão dos hospitais de campanha é completamente absurdo, essa questão dos superfaturamentos. Hoje saiu mais uma notícia de que o Rio de Janeiro comprou soro fisiológico suficiente para 60 anos, pelo menos espero que nos próximos 60 anos não acabe esse soro fisiológico, mas enfim, é obviamente uma compra não só desnecessária, mas com claros indícios de superfaturamento, feitas e promovidas também pelo subsecretário Gabriel Neves, que também foi preso em operações policiais em razão de toda essa confusão. É muito triste o que a gente vive, não só sob o ponto de vista humano agora, nesse momento, mas também, infelizmente, agravado por essas atitudes que, como você bem colocou, assim, nosso papel é fiscalizar, e a gente não pode, porque estamos numa pandemia também, deixar passar em branco maus feitos. E esses maus feitos têm que ser respondidos por quem levou isso adiante.
Pois é, queria perguntar também para o senhor, inclusive essa questão do soro fisiológico, nós fizemos uma entrevista com o controlador-geral do Rio de Janeiro no dia de ontem aqui no PAN-News, e ele colocou essa questão também, que ele falou aí desse superfaturamento que trouxe, claro, muitos prejuízos, né, aos cofres do Rio de Janeiro, aos cofres públicos, e ele também nos disse aqui na entrevista no dia de ontem que esse valor estava incompatível, né, com o valor de mercado, e daí então, além do volume excessivo, como o senhor colocou, também tem esse preço aí fora do que se é praticado. Então, essa irregularidade que foi apontada pela Controladoria Geral do Rio de Janeiro. Mas eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, a questão que o senhor falou da primeira-dama do Rio de Janeiro, isso também foi alguma forma de impulsionar esta questão, né, desse contrato que foi feito entre ela e a empresa que está aí envolvida nessa questão do coronavírus, né? Sem dúvida, o Ministério Público apurou nas investigações que essa empresa, a DEPAD, teria como dos principais administradores uma pessoa que seria um operador financeiro desse grande esquema criminoso, supostamente capitaneado pelo senhor Mário Peixoto. Então, essa pessoa seria, então, administradora dessa empresa, uma dessas empresas, e essa empresa tem um contrato de serviços advocatícios, isso já foi confirmado também pelo próprio governador em entrevista a outros canais, de que há esse contrato realmente, um contrato no valor de R$500 mil, R$500 mil, pagos em parcelas de R$15 mil todos os meses, ao longo de 36 meses, coincidentemente, no mesmo período do mandato do governador, e um contrato que envolve, então, uma empresa que está ligada, segundo o Ministério Público Federal, a essa organização criminosa, e um contrato muito esquisito, muito amplo, com objetivos não muito claros ali, não tem um objeto específico do contrato. Então, um contrato de prestação continuada, muito esquisito, e que, no nosso entender, mostra claramente uma relação que é absolutamente inadequada, no mínimo conflituosa de interesses, entre uma empresa que contrata um escritório de advocacia da primeira-dama, na forma que foi feito, em especial, para serviços jurídicos que, no nosso entender, inclusive, não estão nem muito bem delimitados, não está nem muito claro o que é, e que levanta ainda mais a suspeita que, realmente, essas relações têm que ser muito bem explicadas ainda pelo governador. Mas, independente disso, o fato é que o contrato existe, a prestação existe, isso não foi negado, nem pelo governador, nem pela própria primeira-dama, e isso, por si só, já configuraria uma situação que também levantaria essa questão da probidade e desses conflitos de interesse, no nosso entender, até porque a primeira-dama, a gente sabe, está sempre dentro do palácio, está sempre junto ao governador, está sempre próxima, e não é vista atuante em muitos casos relacionadas à advocacia. Então, também não condiz ali com uma prática que a gente tem visto no dia a dia, as coisas não estão fechando. Por isso, a gente também incluiu isso no nosso pedido de impeachment, certamente nos outros isso também é tratado como uma questão, e realmente levanta todas essas dúvidas sobre esse tipo de relacionamento que o governador teria com essas empresas e com esse senhor que hoje está preso. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan com o deputado estadual do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, do Partido Novo. Deputado, eu queria agora colocar em perspectiva aqui para a nossa conversa, para essa análise que a gente está fazendo do panorama no Rio de Janeiro, porque os fatos vão se sucedendo, né? Parece que faz tanto tempo, mas é muito recente, por exemplo, a operação da Polícia Federal que fez buscas, né, em endereços ligados ao governador Wilson Witzel. Quando isso aconteceu também foi uma grande repercussão e está ligado à questão dos hospitais de campanha. Então isso também entra, né, nesse contexto todo que a gente está falando. Eu queria perguntar como que o senhor viu esta operação da Polícia Federal e os reflexos que ela causou agora depois nessa abertura do processo. Olha, muito positivo. E a gente tem defendido sempre isso, quando os órgãos de fiscalização funcionam sem nenhum tipo de interferência. Apesar do governador ter acusado o presidente de alguma interferência, a gente não tem conhecimento nesse momento de que isso teria de fato ocorrido, então isso realmente não está sendo tratado como se tivesse esse tipo de interferência. Não, nós não temos esse conhecimento, mas o que tudo indica, a relação é completamente escancarada, né? Quer dizer, os fatos são expostos num esquema que eu posso até chamar, inclusive, juridicamente tosco, para nossa sorte, porque, de certa forma, foi até relativamente fácil do Ministério Público Federal juntar as pontas
trazendo essa questão desse contrato da primeira-dama com uma empresa relacionada a esse grupo, essa organização criminosa. O outro, essa questão da revogação da portaria que impedia a OS, o NIR, de prestar serviços públicos, feito um ato direto do governador, sem nenhuma fundamentação, sem nenhum respaldo jurídico, apenas por conveniência que foi usada a situação do coronavírus. Então, todos esses elementos trazem uma clareza da força desses indícios. Então, é muito bem-vindo quando os órgãos não sofrem interferência de nenhum político, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, em que os órgãos conseguem cumprir o seu trabalho, conseguem fazer cumprir a lei, e quando os órgãos funcionam, normalmente quem ganha é a população. Então eu vejo com muito bons olhos que os órgãos estejam funcionando, espero que funcionem sempre sem interferência, em qualquer âmbito. A gente não aceita nenhum tipo de interferência, e também qualquer tipo de interferência certamente será denunciada por nós, mas a gente acredita que eles deveriam funcionar assim, fiscalizando, sem interferências e fazendo cumprir a lei, que é o papel desses órgãos. E aí te perguntar então, como é que fica daqui para frente? Como é que funciona esse processo, essa tramitação que foi aberta agora? Agora começa-se a formar uma comissão especial dentro da Assembleia. O presidente indicou que gostaria de fazer uma comissão onde todos os partidos tivessem ao menos um representante. Eu acho que isso ainda vai ser debatido internamente, mas independente da quantidade de membros dessa comissão, essa comissão vai existir. Aí serão eleitos um relator e um presidente nessa comissão. O presidente organiza os trabalhos e o relator relata todo o ocorrido, lendo a defesa do denunciado, no caso do governador, e também da denúncia que será levada adiante, faz um relatório, ele é votado nessa comissão. Se o relatório, independente de ser rejeitado ou aprovado o relatório, ele segue para a análise dos deputados em plenário, e aí os deputados em plenário votam sobre esse relatório. Se for aprovado o prosseguimento do impeachment, a partir de uma aprovação, por exemplo, desse relatório, aí é formada uma nova comissão mista de desembargadores e deputados eleitos na Assembleia para compor essa nova comissão. E aí essa comissão mista, essa segunda comissão mista, é que faz o julgamento do mérito do impeachment, ela que faz a análise de fato se o governador sofrerá ou não impeachment. Porém, após essa primeira comissão especial de deputados, aprovada em plenário, o governador, então, se for aprovado, ele é afastado do cargo. Então, para essa segunda comissão, ele responde já fora do cargo. Acho que essa é a principal diferença. Então, os deputados votam, se aprovarem, o governador é afastado, em seguida segue para essa comissão mista para uma análise final. O senhor vê com alguma preocupação esse processo transcorrer concomitante a esta pandemia de coronavírus, ou é possível conciliar isso de uma forma tranquila? Como que fica essa questão na visão do senhor? Infelizmente necessário que corra, porque a gente precisa de unidade, a gente precisa de um governo que consiga entregar resultados numa pandemia, resultados mínimos de gestão, que a gente está vendo agora claramente que não são mais possíveis. Praticamente todo o secretariado, primeiro escalão, foi trocado. Foram oferecidas secretarias nessa tentativa de salvação do governador para vários deputados que manifestaram isso e ninguém aceitou. Então, a governabilidade do governador nesse momento, ela traz um agravante para uma situação de pandemia, que é essa ausência de comando e de gestão para tirar o Rio de Janeiro do estado que ele se encontra. Então, infelizmente, eu digo infelizmente porque certamente nenhum de nós gostaria de estar passando por isso nesse momento. A gente gostaria que as coisas estivessem funcionando, as pessoas estivessem fazendo seus trabalhos e o Rio de Janeiro pudesse estar sofrendo menos. Então, é infelizmente, mas é um infelizmente que é necessário sim para que o Rio de Janeiro possa encarar não só agora a pandemia, mas a tsunami que virá depois, que vai ser realmente, a gente vai enfrentar um período econômico muito difícil e vamos enfrentar uma necessidade de arrumação das contas aqui no estado do Rio de Janeiro, que já estão completamente estouradas há muito tempo e que vão precisar de medidas realmente coesas, de um planejamento e de uma luz no fim do túnel. Nesse momento, infelizmente, o processo de impeachment é essa luz no fim do túnel. Mais uma vez, a gente gostaria que não fosse assim, mas em sendo necessário, a gente tem que fazer o nosso trabalho e dar essa resposta para a população.
Deputado, fazendo de novo aquela questão da perspectiva, é claro que o governador Wilson Witzel começa esse processo, ele vai ter o direito de se defender, a ampla defesa, para que depois se decida lá na frente o destino desse processo. Mas olhando, por exemplo, o histórico do Rio de Janeiro com os governadores, é muito triste, é muito complicado para o Estado, porque tem um histórico grande de governadores que foram presos, né? Isso realmente é muito triste mesmo. Mas uma coisa que a gente tem dito bastante é que o Rio de Janeiro é do fluminense, é do cidadão fluminense. Para a gente mudar essa realidade, a gente precisa realmente entender que o Rio é nosso e que a gente precisa participar da política, do dia a dia. A gente vê, por exemplo, uma grande mobilização da sociedade nessa pandemia, pessoas se ajudando, pessoas doando, pessoas, enfim, de todos os lugares do Estado fazendo essa mobilização. E isso é muito bonito de ver. São pessoas que abraçaram o Rio de Janeiro e que falaram, nós vamos ajudar a resolver esse problema. Então essa onda de solidariedade não pode parar. Para a gente conseguir virar essa página do Rio de Janeiro, a gente precisa que a sociedade civil seja a grande protagonista de uma virada no nosso Estado e que participe muito desse processo. A gente vê muita gente meio que jogando toalha, falando, o Rio não tem jeito, caramba, eu vou me mudar daqui. Mas é o contrário, a gente tem que ficar aqui para mudar o nosso Rio, que aqui é a nossa casa, aqui são as nossas cidades, aqui que a gente vive, e Rio de Janeiro merece muito mais do que isso, do que ele está passando nos últimos anos. E vai caber a todos nós, volto a dizer, sociedade, a realmente pegar o Rio pelas mãos e resolver os nossos problemas. É nisso que eu acredito, como uma agenda positiva, né? A sociedade como a grande protagonista dessa mudança. Claro que eu não poderia também deixar de perguntar para o senhor nos atendeu para falar do pedido de impeachment do Wilson Witzel, mas o senhor está no Rio de Janeiro e acompanhando de perto a situação do coronavírus por aí. Então eu queria perguntar para o senhor como que está a situação de momento no Rio de Janeiro, como que o senhor está acompanhando o desdobrar aí do aumento de casos e como é que está sendo essa condução aí no estado, né? Muito preocupante. Na verdade, a gente tem ouvido algumas coisas que na capital, aqui no Rio de Janeiro, a coisa parece que se estabilizou, é o que a gente tem ouvido pelos números, mas a gente vive também um momento em que até os números são questionáveis, né? Isso é uma pena também, na verdade, a gente não deveria estar passando por isso. No mínimo que se deveria dar para todos era uma clareza em relação aos números, até para as pessoas, porque elas têm direito a esse acesso dessa informação. E isso tem sido uma grande confusão também. Agora a gente tem visto episódios no Ministério da Saúde sobre confusão de números, divulgação de números, e isso afeta, claro, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil todo. Então aqui no Rio, nesse caso, não tem sido diferente. A gente busca o máximo possível dessas informações. Ao que tudo indica, na capital a coisa, nesse momento, parece um pouco mais estabilizada, realmente é o que mostram os últimos números, aí, principalmente da Prefeitura do Rio, mas no interior a coisa ainda pode estar crescendo em algumas regiões ou outras. A gente mesmo lá no nosso gabinete fez um observatório nosso, a gente tem divulgado nas nossas redes sociais esse relatório que a gente tem feito um acompanhamento, a gente divulga também como que está acontecendo esses números. Então a situação ela ainda é preocupante, ela ainda demanda que a gente tenha muitos cuidados e nós gostaríamos muito de ter visto aqui e não vimos um planejamento com início, meio e fim, desde a entrada da pandemia até quando sairíamos e como sairíamos. A gente viu que outros estados fizeram isso. Por exemplo, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, do Partido Novo, fez um plano nesse sentido. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também governador, fez um planejamento nesse sentido. Porque o mais importante é que as pessoas tenham clareza das informações, para que elas também possam se organizar. E, infelizmente, isso a gente não viu aqui no Rio de Janeiro em nenhuma esfera. E os planos que vieram de forma tardia, já num ambiente confuso e também não trazendo prazos que condizem com momentos de pandemia. Quer dizer, e nem a metodologia estava muito clara sobre como é que você faria, como é que você tomaria uma determinada decisão, porque você faria cálculos em relação a leitos, em relação a pessoas que estavam contaminadas, você ia fazer testagem em massa, isso é possível, não é possível, a gente não está vendo no Brasil todo, enfim, muitas questões em aberto. E essa falta de clareza gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. E isso era a última coisa que o poder público deveria estar fazendo, nesse caso os poderes executivos deveriam estar fazendo. Claro, temos algumas ilhas aí, eventuais prefeituras agindo de um modo melhor e mais claro,
mas infelizmente não vimos tanto isso no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Poderia ter começado bem, poderia ter andado para um lugar correto, infelizmente levaram para o lado da politização, talvez tenha subido a cabeça, e a gente tem visto muita dificuldade e muita gente ainda passando por essa situação tão difícil no nosso estado. Mas eu estou confiante que a gente vai sair dessa, de alguma forma a gente vai sair dessa, porque o Carioca, o Fluminense é resistente, não desiste nunca, e a gente vai sair. Deputado, muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Nós conversamos com o deputado estadual do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, do Partido Novo, sobre a abertura, então, do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Muito obrigado e a gente se encontra aqui na Jovem Pan, então, numa próxima oportunidade. Obrigado, abraço.